Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 18 de Iyar, 5.783, dia 9 de maio de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e a sua leitura diária. Estamos aqui na nossa terça-feira, terceiro dia da semana. É a nossa terceira Aliyá. É o terceiro dia para o Shabat, onde nós estamos na nossa Parashá da semana, que nós temos duas nesta semana novamente, Behar e Bechukotai, onde nós vamos estar encerrando o terceiro livro dos 5 livros da Torá, que é o livro de Levítico, Vaikra. E na nossa terceira leitura de hoje, continuamos no capítulo 25, versos 29 a 38, dentro das orientações realmente com referência à conduta diária de cada judeu, cada não-judeu, em relação a Hashem e em relação ao próximo, né? Então, Baruch Hashem por isso daí. Hoje é 18 de Iyar e até o pôr do sol de hoje, nós estamos no 33º dia, ou seja, o dia 33 na contagem do Homer, chamado também de Lag BaOmer, 33 do Homer, né? Onde do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós temos aí então, no mundo judaico, no mundo Benei Noach, a comemoração da morte de aniversário, né, do Rabi Shimon Bar Yochai. Então, em memória de Shimon Bar Yochai, muitas atividades estão sendo feitas, né, desde o pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, para que realmente, né, o mundo judaico e o mundo dos Benei Noach possam aí ter a graça bendita em memória pelos méritos Baal Shem Tov, um momento de reflexão, um momento de comemoração, festividade, pois o Rabi Shimon Bar Yochai, ele pediu para não comemorar a data de morte dele com coisas tristes, mas com muita alegria, tendo em vista que a sua mensagem principal era se a minha morte é no dia de hoje, é porque eu cumpri a minha missão. E isso é motivo de alegria, de júbilo, né? Então é um ensinamento para nós, que todos nós estamos aqui para cumprirmos missão. Você tem a sua missão, cada um de nós temos a sua missão, né? Então, concluir a nossa missão, isso significa vitória, isso significa bênçãos, né? Então, era esse aspecto que o Baal Shem Tov, ele queria trazer no dia da sua morte. Daqui a pouco vamos falar algumas coisas ligadas ao Rabi Shimon Bar Yochai. Vamos para a contagem do Homer? Então, nós estamos na 5ª semana da contagem do Homer, e hoje é o 5º dia, até o pôr do sol. E a contagem se diz assim: hoje é o dia 33, ou seja, 4 semanas e 5 dias do Homer. Vamos lá, juntos repetir? Hoje é o dia 33 do Homer. Aliás, hoje é o dia 33, ou seja, 4 semanas e 5 dias do Homer, né? Então, juntos fazendo a contagem para a cura das nossas emoções, bem como também para o refinamento pessoal, refinamento da nossa personalidade. Hoje nós estamos em Hod Shebechod, que significa humildade na humildade. Vamos para as reflexões? Examine a humildade na humildade. Todos têm humildade e modéstia no seu próprio coração. A questão é a medida e a maneira que ela é conscientemente sentida. Então, humildade e modéstia, ela é inerente no ser humano. Agora, o que precisa é a questão em si, é a medida ou a maneira que ela é consciente na pessoa. De que forma que nós tomamos conhecimento, ciência, né,
da humildade e da modéstia em nós, né? Então vamos continuar a reflexão aí. Perguntas. Temo ser demasiadamente humilde? Eu mascaro e protejo minha modéstia com um comportamento agressivo? Aprenda a cultivar a sua humildade, interagindo com pessoas que são mais refinadas do que você. Isso despertará em você mesmo sua modéstia e humildade, que motivarão o seu crescimento pessoal. Lembra aquele velho ditado que diz assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se você anda com alguém que é de um nível mais inferior que você, a sua imagem não vai ficar legal na fita, não é verdade? Se você anda com uma pessoa que ela é melhor do que você, obviamente você vai ficar bem na fita, como diz o ditado, né? Então, é exatamente essa questão que nos fala aqui sobre aprender a cultivar a humildade, né? Interagindo, compartilhando, vivenciando, né? Com pessoas que são mais refinadas que você. Então, pessoas que são melhores do que nós, à medida que nós vamos tendo, né, esse contato com a pessoa, vivência, né, as pessoas vão observando que realmente você está refinando a sua humildade, a sua modéstia, né, porque você está andando com pessoas melhor do que você. Então você tem credibilidade. E quando você anda com pessoas inferiores a você, né, principalmente quando cai no campo moral, ético, né, espiritual, então aí fica ruim, né, porque aí você não inspire confiança nas pessoas, né. A humildade também deve ser examinada quanto à sua autenticidade, né. A humildade, ela precisa ter uma autenticidade, ela precisa ter o seu gravame, não é o gravame de outro, ou seja, cada um de nós precisamos ter o nosso próprio gravame, que significa, cada um de nós precisamos ter a humildade com a nossa própria assinatura, com a nossa própria característica, né? Não adianta nada você exalar humildade, viver humildade, ou algo semelhante dentro desse aspecto, e você simplesmente, as pessoas simplesmente olharem para você e falarem para você assim: puxa vida, como que você se parece com pessoa tal, dentro de um aspecto, né, de a sua humildade não ter a sua própria autenticidade. Então, quando as pessoas, por exemplo, falam assim: ó, eu gosto de conversar com você, eu gosto de falar com você, eu gosto de estar com você, porque você me inspira confiança, você me inspira modéstia, né, simplicidade, educação e coisas semelhantes a estas, né, dentro desse aspecto aí. Então você, na sua humildade, modéstia, na sua própria característica da humildade, você imprime o seu gravame, quer dizer, você imprime a sua personalidade, né? Por isso que a contagem do homem, nos levando a curar as nossas emoções e a refinar a nossa personalidade, nós estaremos também dentro desse aspecto, né? Realmente, que nem criança, né? Quando está na escola, né? Então, o primeiro amor da criança, o primeiro vislumbre de ser alguém, é exatamente os seus professores. Então, normalmente, a criança na escola fala assim: quando eu crescer eu quero ser uma professora, ou quero ser um professor, não é verdade? Então, porque se espelha na pessoa, né, na outra pessoa. Então, nós precisamos ter essa Hod Sheberod, humildade na humildade, dentro da modéstia, dentro da humildade, né, para que as pessoas possam assim se espelhar. Que bacana, né? Eu gosto de você, pelo que você é, né? Eu quero ser semelhante a você, né? Quer dizer, a pessoa, ela crescer na modéstia, na humildade, né, por causa do seu exemplo, né? Então você está sendo uma luz
para alguém ou para várias pessoas. Examinar a autenticidade da humildade, nós precisamos fazer algumas perguntas para podermos refletir sobre isso. Então, as perguntas para essa reflexão são: quão humilde é a minha humildade? Será que é somente mais uma expressão de arrogância? Eu fico muito orgulhoso da minha humildade? Faço alarde de minha humildade? Ela serve a mim mesmo? Minha humildade é parte de uma campanha ou é genuína? Eu tenho expectativas com respeito à minha humildade? Então são perguntas exatamente para você fazer um balanço da sua humildade. Se a sua humildade realmente ela é humilde, é com modéstia, né? Você não está procurando se aparecer, você não está aí trocando, né, trombetas e alardes, chama a banda, né? Chama a banda lá porque eu vou fazer um ato de humildade agora, né? Para todo mundo ver, né, que você está praticando alguma coisa boa, né? Então, são reflexões sobre a nossa autenticidade da nossa humildade, como que ela está nesse sentido. O exercício do dia é: seja simplesmente humilde, sem motivação ulterior. Seja humilde, sem querer se aparecer, sem querer se mostrar para quem quer que seja. Seja humilde. Ajude. Faça a luz divina resplandecer na vida das pessoas sem fazer alardes. Seja humilde. Simplesmente isto é a lição para nós no dia de hoje, no aniversário de morte do Rabi Shimon Bar Yochai, né? E o Shimon Bar Yochai, ele teve uma grande modéstia realmente para revelar entre os seus, né? Ele foi um dos alunos do Rabi Akiva, né? Daqueles poucos que se salvaram da peste, onde 24 mil alunos do Rabi Akiva morreram de uma praga, de uma peste, porque o amor fraterno falhou entre os discípulos, entre os Hassidim, entre os devotos, os seguidores do Rabi Akiva. Um queria se mostrar mais do que o outro. A humildade passou longe. Ou como diz aquele velho ditado, né? A humildade desse povo era tão verde que o burro passou, comeu e levou embora. Então, por falta dessa humildade, o amor fraterno, ele foi mascarado, ele se tornou grandemente egoísta, e aí houve uma rixa entre os alunos, e então veio uma praga e dizimou 24 mil dos seguidores do Rabi Akiva, por causa desse, entre aspas, desse simples detalhe. O amor fraterno falhou, prevaleceu a arrogância, o aparecer, o ser melhor do que o outro. E aí deu esse problema todo. E entre os que se salvaram estava exatamente o Rabi Shimon Bar Yochai, né, um dos alunos do Rabi Akiva que se salvou. Por isso, né, segundo a tradição antiga, o Rabi Shimon Bar Yochai, ele morreu em Lag Baomer, no 33º dia do Omer. Uma luz imensa de júbilo infinito preencheu esse dia, devido à sabedoria oculta que ele revelou aos seus discípulos pouco antes de morrer, e que foi posteriormente registrado como Zohar, o livro do esplendor, da radiância, o livro do conhecimento, né? Então esse dia, tanto para o mestre quanto para os discípulos, foi como o dia em que um noivo se regozija embaixo da rupá, o palio nupcial, e foi mais comprido de qualquer outro dia, pois conta-se, segundo os nossos mestres, que o sol só teve a permissão de se pôr naquele final de tarde, depois que o Rabi Shimon Bar Yochai
terminou de ensinar tudo o que lhe foi permitido revelar, quando então a sua alma deixou o corpo e subiu para o céu, conforme consta no Zohar, e aí o sol se pôs, aí o sol pôde completar o seu ciclo. Até então, o sol parou. Muito embora se costume jejuar no aniversário da morte de um justo, o aniversário da morte do Rabi Shimon Bar Yochai é marcado por grandes manifestações de alegria. Essa foi a vontade dele, e desde os tempos antigos tornou-se então marcar o dia de sua morte com celebrações, acendimento de muitas velas, luzes, tochas e participação em atividades públicas comemorativas. Hilula, no local da sua sepultura, no Monte Meron. O Rabi Ovadia de Bartenura, numa carta que enviou ao irmão no ano de 5.249, a contar da criação, e da Era Comum corresponde ao ano de 1489, ele escreveu: na data de 18 de Iyar, dia da morte do Rabi Shimon Bar Yochai, gente de todos os lugares se reúne para acender grandes tochas. O Ari, que é o Rabi Itzhak Luria, ele e os seus maiores discípulos ao longo das gerações, que foram mestres eminentes da sabedoria mística da Torá, ensinaram que alegrar-se nesse dia, o dia da morte do Rabi Shimon Bar Yochai, é muito valoroso. Posteriormente, os mestres racídicos, discípulos de Baal Shem Tov, seguiram os passos daqueles que mergulharam no estudo da Kabbalah e fortaleceram esse costume. Lag BaOmer tornou-se assim o dia em que a abençoada memória do Rabi Shimon Bar Yochai é recordada, e se reza a Deus que, por mérito dele, o povo de Israel seja protegido e que a sua luz ilumine a todos, né? Então, desde o pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, principalmente na noite de ontem, muitas fogueiras, muitas tochas, muitos milhares de acendimentos de velas e pavios, né, com um facho de luz, né, esteve aí brilhando nos quatro ventos do nosso globo terrestre, né, tanto no mundo judaico como no mundo Benei Noach, né, em memória da morte do Rabi Shimon Bar Yochai. E por ser um grande tzadik, um grande justo, né, então se pede a Deus, se faz preces a Deus pelos méritos do Rabi Shimon Bar Yochai, né, para você, sua família, seus amigos, seus entes queridos, né, para que realmente sejam agraciados pela bênção divina, né, com proteção, vida, saúde, vida longa, né, com prosperidade nos seus negócios, na sua vida pessoal e profissional, e assim sucessivamente. Também roga-se, né, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, né, roga-se ao Eterno pelos méritos do Rabi Shimon Bar Yochai, que também haja uma boa prosperidade na tua vida, né, na vida nas questões em que você coloca a tua mão para o trabalho, né, a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel de hoje é o valor do trabalho, né? Então, você trabalhando e pedindo a Hashem prosperidade no seu trabalho, pelos méritos do Rabi Shimon Bar Yochai, né, a graça de Hashem se revela sem sombra de dúvidas, né? Também é pedido, né, nesse mesmo período, por famílias, né, que ainda não têm uma casa própria, para que, pelos méritos do Rabi Shimon Bar Yochai, Deus possa ouvir a prece desta família, para que possa ter a sua casa própria, né? Pois o Rabi Shimon Bar Yochai, ele, na realidade, não tinha casa própria, ele vivia de casa em casa, de local em local, né? Porque não tinha uma casa própria, né? Então, os mestres do Hassidismo falam que também é propício para pedir aos que não têm casa própria, né, fazer esse pedido ao Eterno, né, o soberano dos mundos, né? Também fala sobre a questão de casamento,
né? Quem ainda não está casado, quem ainda não encontrou a sua alma gêmea, por assim dizer, né? Então é o momento de fazer preces para o fulano, para a Beltrana, né? Que o Eterno abra aí as portas, os portais celestes, para que encontrem, né, a sua alma gêmea. Isso também é muito bom para fazer esta leitura, esta prece no dia de hoje, né? Então são várias características que englobam esse dia de Lag BaOmer, o 33º dia do Homer. Nesse dia também é costume cortar pela primeira vez os cabelos dos meninos que tiverem chegado à idade de 3 anos. Então, dentro do mundo judaico, literalmente falando, dentro do mundo judaico ortodoxo, né, dentro do Hassidismo, então os meninos ficam até os 3 anos de idade sem cortar o cabelo, esperando para essa oportunidade, depois que ele completa 3 anos, o primeiro Lag BaOmer, então seus cabelos são cortados nesse sentido aí. Ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'al konei abdi baruch. O costume, né, nesse dia também é das crianças, né, desde a parte da manhã até a tarde, né, há muitas atividades no meio judaico, em alguns meios Bnei Noach, né, que ainda estão engatinhando aí, mas vai melhorando a cada ano, sem sombra de dúvidas, né? Passeio com as crianças e os jovens, né? Na floresta, em campo aberto, né? E eles vão levando consigo, né? Arcos e flechas, né? Lógico, tudo com a devida supervisão de professores, de mestres, né? De educadores, a supervisão dos pais, né? Quando tem um rabino, supervisão de rabino, quando tem emissários, supervisão de emissários, sobre todas essas atividades para não acontecer nenhum incidente ou acidente, ok? Né? E aí, então, com arcos e flechas, né? As crianças, os jovens, né? Devidamente equipados para poder aí brincar de arco e flecha, obviamente, né? Atirando em direção aonde não tem ninguém, né, a uma melancia, um alvo já preparado para a criançada e os jovens brincarem de arco e flecha e alvo, né, nesse sentido, sem sombra de dúvidas, para evitar acidente. E por que essa prática de arco e flecha? Então, segundo os nossos mestres racídicos, né, pelos méritos do Rabi Shimon Bar Yochai, né, que protegeu o mundo das calamidades no tempo da sua vivência, tornando desnecessário o aparecimento do sinal do arco, conhecido como arco-íris, né? Aquele arco que aparece no céu, que lembra o pacto de Deus garantindo que o mundo não será submetido a outro dilúvio catastrófico, né? E após o seu falecimento, voltamos a temer que, sem o sinal do arco, os pecados do mundo sejam capazes de provocar um outro desastre cataclísmico, né? Então, dentro desse aspecto aí, né? Então, nos dias do Rabi Shimon Bar Yochai, né? Foi desnecessário apresentar o arco no céu, conhecido como arco-íris. Então, o arco, né, como sinal da aliança com Noach, não apareceu nos tempos de Shimon Bar Yochai. E depois da sua morte, sem sombra de dúvidas, fica a questão, né? O sinal do arco é um sinal que Deus se lembra do seu pacto com Noach, e por isso aparece o sinal no céu, do grande arco, para que lembrar que não irá destruir o mundo com um novo dilúvio catastrófico, né? Então, o pacto que Deus fez com Noé foi: toda vez que eu ver o arco, eu me lembrarei deste pacto, que não estarei enviando outro dilúvio catastrófico para o mundo e para as nações, ok? Então, o aparecimento do arco no céu
não é um sinal bom, mas é um sinal mau ao mesmo tempo. Por quê? Porque é um sinal bom. Deus está vendo o arco, ele se lembra do pacto com Noé e ele não permite o dilúvio catastrófico, um novo dilúvio catastrófico. Ruim por quê? Porque quando o sinal do grande arco aparece no céu, é sinal que os povos estão num nível espiritual muito baixo, muito perigoso. Se não aparecer o arco, então Deus não se lembra, por assim dizer, numa linguagem humana para compreendermos. Se não aparece o arco, então fica livre Deus, por assim dizer, de enviar um dilúvio catastrófico novamente. Então, o sinal do grande arco, né, que ficou conhecido popularmente o arco-íris, então o aparecimento do grande arco ele tem esses dois lados, o positivo e o negativo. O positivo é que Deus se lembra do pacto com Noé. Segundo, o nível espiritual dos povos está muito baixo. Isso também inclui o povo judeu, viu, gente? Não é só os povos, não. Inclui o povo judeu também. Entendeu? Então, é sinal de que o povo judeu e os povos, as nações, estão num nível espiritual muito baixo. Se não fosse o aparecimento do grande arco, para Deus se lembrar do seu pacto com Noé, então ele poderia enviar, né, sem sombra de dúvidas, um novo dilúvio catastrófico. E nos dias de Shimon Bar Yochai não foi necessário aparecer o arco. Pelos seus méritos, o mundo, né, foi protegido de um dilúvio catastrófico. Né? Então essas são algumas características pertinentes a Shimon Bar Yochai, ok? Vamos trazer mais um ensinamento com referência ao Shimon Bar Yochai, que nos fala sobre a alegria adoça o julgamento. Então vamos ver qual é o aprendizado, a lição que Shimon Bar Yochai traz para nós com esse título. A alegria adoça o julgamento. Existem anjos que esperam para entoar sua canção apenas uma vez a cada 7 anos. Outros cantam somente a cada 50 anos. Ou até uma vez a cada 1000 anos. O que dizem é breve e direto. Alguns dizem sagrado, outros dizem bendito. Alguns dizem um único versículo, é dito sobre alguns anjos que cada um diz um versículo do capítulo dos Salmos, que começa: agradeça a Deus porque Ele é bom. Porém, né, para o mundo judaico podemos dizer louvores a qualquer tempo e estação, e fazer elogios, canções, quando quisermos. A melhor maneira de entender isso é com uma parábola. A história de um rei para quem todos os servos e empregados iam e recitavam hinos de louvor. Cada um tinha um tempo limitado para falar seu elogio, cada qual segundo sua posição e a sua importância. Porém, isso ocorre apenas quando o rei está de bom humor. Quando o rei está aborrecido e furioso, então todos têm medo de fazer-lhe qualquer elogio, como está escrito: por que você está louvando o rei na hora de sua fúria? Isso é porque, devido à preocupação de que o rei pode não estar de bom humor ou que esteja furioso por alguma razão, eles estão acostumados a ser tão breves quanto possível e fazer uma saída rápida. Porém, quando entra o querido e precioso filho do rei, ele não tem essas preocupações, pois mesmo que o rei esteja furioso, ver seu precioso filho traz a ele alegria e deleite. A raiva se dissipa por si mesma e, obviamente, nunca retorna enquanto o seu filho estiver perante ele, conforme é a natureza humana. O filho, portanto, não tem preocupação, entretanto, a qualquer hora que desejar fazer elogios sem fim, pois ele sabe que isso traz ao rei, seu pai, alegria e prazer. Por quê?
é assim? Por que raiva e fúria desaparecem quando entram alegria e amor? Para onde vão a raiva e a fúria? Sim, esta é a natureza humana, mas mesmo assim devemos tentar entender como e por quê. Quando o amor e a alegria prevalecem, causam que raiva e fúria ascendam acima de sua raiz. Isso é parte do conhecimento secreto, que essas forças da ira e julgamento severo são minorados somente quando chegam à sua origem, pois na sua origem tudo é pura bondade. Ocorre que raiva e fúria são curadas e suavizadas através do amor e júbilo. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Dentro da parábola, o rei. Quem é o rei? Quem é o filho do rei? Quem são aqueles que vêm para trazer elogios ao rei? É onde que nós precisamos aí discernir essa parábola. O rei é o rei dos reis. Deus, o único soberano dos mundos, o único criador, o único redentor, o único salvador. Por isso ele é o rei dos reis. Beleza, o rei já sabemos quem é. E o filho? O filho é o filho primogênito de Deus. Quem é o filho primogênito de Deus? Moisés deixou bem claro para o Paró, que está lá em Shemote, Êxodo, capítulo 4, verso 22, se não me falha a memória. Está bem claro lá, Moisés falando para o Paró, trazendo um recado de Deus. Deixa Israel sair para me servir, porque Israel é o meu filho primogênito. Ou seja, o povo judeu é o filho primogênito de Deus. Então nós já sabemos quem é o rei e quem é o filho primogênito de Deus, o povo judeu. Quem são os que trazem elogios? Rapidamente, são as nações, são os povos, que para Deus também são filhos. São os filhos da famosa, tem o filho primogênito e os filhos caçulas. O primogênito é único. E o único filho primogênito que Deus tem é o povo judeu, ponto. Qualquer outro que aparecer por aí com o título de filho primogênito, tenha certeza que é fake news. É falácia, é mentira. E quem são os filhos caçulas? As nações, os povos, que rapidamente passam diante de Deus, falando sobre algum elogio para Deus. Sagrado, bendito, glória a ti. E quando Deus está no seu momento de ira, então todos têm medo. Então, quando que as pessoas entendem que Deus está em ira? Um trovão, um relâmpago, o céu se fechando, escurecendo, um vento impetuoso. São algumas características que as pessoas ficam assim: Deus está bravo. Deus está bravo. Então as pessoas têm receio de se aproximar de Deus. Mas aí o filho primogênito vem na presença do pai, o povo judeu, e começa a cantar louvores, começa a enaltecer o grande rei, começa a realmente trazer louvores, danças, alegria, júbilo. Então a ira e o rancor de Deus, a sua fúria, ela se esvaece, vai embora. Porque o filho está ali. Então o filho primogênito, o povo judeu, ele realmente alegra o coração do Pai Celestial.
Então o seu coração se torna brando, amoroso. A sua fúria vai embora, a sua raiva vai embora. E aí volta à sua origem. E a origem do julgamento de Deus é origem em bondade. Então Deus vai nos trazer o seu julgamento em bondade. Por quê? Porque o seu filho primogênito permanece em sua presença. E o filho primogênito de Deus é o povo judeu, não há outro. Então, por isso, o povo judeu, aqueles que vivem realmente a prática religiosa do povo judeu, aqueles que estão ali constantemente na presença divina, entre eles o movimento Rabade, com os nossos rabinos, os nossos irmãos, o nosso irmão mais velho, o povo judeu que vive os ensinamentos racídicos, né, que estão mais conectados ali com a presença divina, trazendo sempre o louvor, cânticos, adoração e etc., faz com que a ira, a fúria e a raiva divina sejam aplacadas e Deus olha para nós com mais bondade, né? Olha com hesed, bondade, de forma amorosa, pacienciosa, né? E realmente nos agracia com a sua bênção. Então é isso que o Rabi Shimon Bar Yochai quer trazer para nós, né, nesse ensinamento. A alegria adoça o julgamento. Por isso você e eu, não judeus, estamos no monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, fazendo com que cada vez mais possamos estar na raiz realmente da palavra. Ok? Baruch Hashem. Hoje nós fizemos a nossa correria aí para levar a Edna, né, no retorno do médico lá com a ressonância magnética da sua coluna lombar, né? Está com uma grave lesão no nervo ciático, mas o médico ficou assustado que, apesar da grande lesão no nervo ciático, né, que ele falou é caso de cirurgia, mas como a senhora se recuperou de uma forma de se admirar, foi a expressão que ele disse, né, a senhora não está com dor no momento, né, então a senhora teve uma recuperação que é de admirar, então por enquanto a cirurgia está descartada, né, vamos dar uma nova medicação, restrições, né, realmente aquelas atividades que toda dona de casa faz, não pode fazer, né, então ela tem que fazer as coisas de forma bem leve, bem suave, para não aumentar a lesão, senão aí vem uma crise mais grave, e aí é direta para a sala de cirurgia, né, então graças a Hashem, as preces dos amados, né? Mas o nosso querido Guilherme Giraldi, né, que é o fisioterapeuta, que está aí fazendo um trabalho magnífico aqui em Pirajuí, né, de fisioterapia, ao Guilherme Giraldi, né, a nossa gratidão também pelo seu trabalho profissional maravilhoso, e isso tem feito mesmo uma somatória para a ação de Deus, né? Como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, se você quer ver o milagre acontecendo, procure um bom médico, siga suas recomendações e o milagre deixa por minha conta, né? Então, procuramos o médico deu as suas orientações, foram obedecidas as suas orientações, procuramos um bom fisioterapeuta, né, o Dr. Guilherme Giraldi, aqui de Pirajuí, né, e a Edna está fazendo todo esse tratamento, graças a Hashem, as medicações não estão tendo um efeito colateral negativo, que isso é muito bom também, outro milagre que Deus está fazendo, né, e então agora ela vai precisar fazer também uma ressonância magnética, né, da cervical dela, para ver como que está a cervical dela,
e um novo retorno também ao médico, né? Mas o médico disse, realmente muito bom, né? Fantástico essa recuperação da senhora, né? É de admirar pelo grau que tem, né? Para vocês terem uma base, né? A ressonância magnética dela, o nervo ciático, o ferimento que fala, ou a lesão ali que fala, tem mais de 60% do nervo ciático dela, só para vocês terem uma base. Então ele falou assim, a recuperação é de admirar, né? Então, por isso, vamos descartar no momento a questão da cirurgia, porque isso daí é questão de cirurgia, né? Nessa tal de L4, L5, negócio assim, que é região lombar 4, né? O 4, 5, esse negócio aí. E vamos continuar com o tratamento, fazendo a fisioterapia, né? Se possível, fazer de natação lá, como que é, Edna? A hidroginástica, né? Também vai ajudar muito, né? Mas aí vamos ver as condições para o fazer, sem sombra de dúvidas, né? E vamos continuar aí. Então faz a cervical, retornem aqui para que nós possamos ver como que está essa cervical também, né? Então nós continuamos contando com as preces, as orações dos amados em favor da Edna, né? Edna, filha de Orestes, né? Nas vossas preces aí, para que em tudo, né, o Eterno seja gracioso e continue fazendo essa obra fantástica aí na vida da Edna, na recuperação do seu nervo ciático, Baruch Hashem, por isso daí, ok? E vamos em frente aí, para finalizarmos então a nossa live de hoje, né, ao nosso Rebbe Menachem Mendel, na nossa terceira aliá, capítulo 25 de Levítico, do verso 29 até o verso 38, né? Então aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre a questão do valor do trabalho. Então aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre uma diferença de investidor e de agiota, né? Então nós vamos ver aqui essa questão, em qual ponto que você está? Você é um investidor ou você é um agiota? Vamos lá? Há uma diferença sutil, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, e também crucial com referência ao investidor que ganha dinheiro com o seu investimento e um agiota que tira vantagem de um empréstimo. Quando investimos em um negócio, o dinheiro investido ele continua a pertencer a você. Então você tem o seu dinheiro, você vai investir em um negócio para que ele venha render juros. Então aí você é um investidor, ok? Você está ganhando juros exatamente da questão do investimento. O dinheiro continua sendo seu, você aplicou o seu dinheiro e de acordo com a aplicação que você fez, ele está rendendo juros, de acordo com o mercado realmente financeiro. Então o dinheiro ele não sai da sua propriedade, ele continua pertencendo a você e você faz um investimento. E desse investimento você vai obter juros, né, lucros, que é lícito diante de Deus. Porém, a questão do agiota, ela é diferente. Veja bem, ele está trabalhando, né, aqui falando ainda do investimento, então ele está falando que o dinheiro ele continua trabalhando para você, né? E o que você obtém de lucros e juros nesse investimento é um negócio lícito, porque o dinheiro não saiu da sua propriedade, ele continua pertencendo a você, ok? Agora, por outro lado, e aí é que mora o perigo, por outro lado, um empréstimo que você faz a alguém, você está transferindo a propriedade do seu dinheiro, do seu capital, você está emprestando a alguém.
Então, quando você faz esse empréstimo para alguém, o dinheiro sai da sua propriedade e passa a pertencer a alguém, mesmo com a promessa de devolver o valor. Mas só que aquele valor que você deu, você disponibilizou para alguém que te pediu um empréstimo. Então, o dinheiro não pertence mais a você. Ele passa a pertencer àquela pessoa. Ok? Diante disto, quando aquela pessoa, ela pega o seu dinheiro para fazer aquilo que lhe é devido, aquilo que ele se propôs a fazer, ok? Então, ele vai fazer, etc e tal. Quando chega o momento da restituição dele, devolver o valor que você emprestou a ele, certo? Então, o valor que você emprestou 1.000, e agora a pessoa que pegou os mil reais como empréstimo, ele tomou posse do seu dinheiro, ele saiu da sua alçada, ele saiu do seu domínio e passou para o domínio daquele que pediu emprestado. Então aquele dinheiro não te pertence mais. Ele não pertence mais a você. Houve uma promessa de pagamento. Então chegou o dia da promessa de pagamento, então aquela pessoa vem para te devolver 1.000 reais. Aí você vai pedir juros disso. Esse pedir juros é impróprio, não é lícito, porque você não trabalhou o seu dinheiro. Você abriu mão do seu dinheiro, dos 1.000 reais, que é o exemplo, e você entregou a alguém que pediu emprestado. Então ele pegou o dinheiro, 1.000 reais, ele tomou posse. Então passou a pertencer a ele. E ele fez o investimento que fez lá. Ganhou, não ganhou, lucrou, não lucrou, o problema é dele, não seu. Agora, chegou o momento dele cumprir a palavra dele, de devolver o valor de 1.000 reais do qual ele te pegou emprestado. Então, nesse momento, você vai exigir dele empréstimo. É errado. Isso é agiotagem. Isso é ilícito. Tanto é que no próprio Código Penal existe o crime de agiotagem. Para quem não sabe, o Código Penal brasileiro existe o crime de agiotagem. Entendeu? Então, veja bem que já é bíblico isso. O crime de agiotagem. Então, o que você deve fazer? Simplesmente pegar os 1.000 reais de volta, não reclame nada. Agradeça a Deus porque você teve para poder emprestar a alguém que precisava, para ele poder fazer o que lhe era devido para o bem-estar dele, da família dele. Você agindo dessa forma, Deus, o grande e verdadeiro investidor, ele vai fazer com que o seu dinheiro se multiplique. Mas cobrar juros, não. É agiotagem, é crime e é crime espiritual também. Não é lícito. Por quê? Porque Deus valoriza o trabalho. Ah, mas o dinheiro era meu, ele pediu emprestado, eu dei para ele, e durante o tempo que ele ficou com o dinheiro meu lá, eu podia ter aplicado e perdi a aplicação. Você pode pensar assim. Existe uma razoabilidade em pensar assim? Sim, existe. Porém, Deus diz, não cobrar juros. Você quer seguir a sua razão ou você quer seguir a ordem divina? Na sua razão, você pode até exigir. Você pode até receber. Mas você vai perder mais do que quando você emprestou àquela pessoa. Porque Deus não valoriza isto. Deus não abençoa isto. Por isso que os nossos mestres falam que tzedakah, doação, dízimos, ofertas, atos de bondade, atos de misericórdia, atos de caridade, é o melhor investimento que uma pessoa tem. Porque no mínimo, diz Maimônides, no mínimo Deus, ele restitui 2 vezes. Se você cobra
você perde a bênção de ser, no mínimo, recompensado 2 vezes. E por você ter cobrado algo impróprio, o que você tinha de 1.000, você vai acabar perdendo mais de 1.000, porque você usou não de bondade, mas você usou de frieza para cobrar um juro que não lhe é devido. E aí, na hora que a casa cai, como diz o outro, né? Aí não adianta chorar o leite derramado, porque aí vai ser duro, vai ser muito triste. Então, por isso, cobrar juros por um empréstimo ao seu compatriota é algo contrário à forma como Deus quer que o mundo funcione. É Deus que quer que o mundo funcione com harmonia, com equilíbrio. Então, aquele que está precisando de um valor X para poder fazer aquilo que lhe é devido, para que ele possa ter realmente algo vantajoso, para que ele possa ter prosperidade para ele, para a família dele, isso é louvável para aquele que tem para emprestar. E muitos, por exemplo, quando chega na hora da pessoa devolver, tem muitos que falam assim, pode ficar tranquilo, isso pertence a você. Que Deus abençoe você e abençoe a mim também. Tem muitos que nem receber de volta não aceitam, porque tomam posse do poder da bondade, tomam posse do poder da caridade, do amor, da doação, do dízimo, da oferta. Não adianta nada você dar e cobrar. Você está sendo um agiota. E não é isso, não é assim que Deus quer que o mundo funcione. Entendeu? Então, Deus é maravilhoso. Ele é esplêndido, né? Por isso, Deus espera que nos aperfeiçoemos e nos refinemos, trabalhando para obter as nossas conquistas, sejam de ordem material ou espiritual. Segundo as palavras dos sábios, diz, se alguém te diz, me esforcei sem resultados, não acredite. Ou seja, se alguém chegar para você e falar, começar a choramingar, eu fiz isso, fiz aquilo, mas não virou nada. Eu me esforcei, mas eu simplesmente não tive resultados positivos. Então, os nossos sábios dizem, não acredite naquela palavra, porque ele não fez. Entendeu? E se por outro lado alguém diz, não me esforcei, mas obtive resultados, para com este, muito menos ainda acredite nele. Se para aquele que diz que se esforçou e não teve resultados é para não acreditar nele, muito mais ainda para aquele que diz que se esforçou e obteve resultados. É mentira, vem corrupção aí nesse meio. Alguma vantagem ilícita ele teve, certamente. E tem o terceiro caso que os sábios nos orientam. Somente aquela pessoa que diz, me esforcei e vi resultados. Sim, para com este você pode acreditar que ele agiu de forma correta, de forma justa, porque ele se esforçou e ele obteve resultados positivos. Porque Deus valoriza o trabalho. Outro dia, vou contar aqui algo nesse sentido aqui. Esses dias atrás nós tivemos aí, na tarde com a Torá, né, uma senhora, ela pediu o Pix, como a gente sempre coloca aí, né, na descrição, colabore com a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né? Então tem pessoas que fazem doações, fazem entrega dízimo, entregam ofertas, fazem a sua de tzedakah segundo aquilo que propôs ao seu coração de forma voluntariosa e com amor e com alegria. Louvado seja Hashem por isso e que as vidas sejam agraciadas dia a dia pela destra misericordiosa de Hashem. Então, essa senhora pediu o Pix.
Aí nós fomos passar o Pix da sinagoga aí, que nós passamos aí para os amados aí. Aí ela deu uma resposta, falou, não, eu quero o seu Pix. Aí então passei o meu Pix. Aí ela pegou, fez lá uma oferta, e logo em seguida ela disse assim, vá com a tua Edna, vá comer uma pizza. Né? Então aí, inclusive, quando ela deu essa resposta, eu estava de serviço, de plantão, aí falei para ela, falei, ó, bem que eu gostaria, mas hoje eu estou de plantão e a Edna está lá em casa. Mas amanhã certamente nós iremos cumprir essa palavra. Aí no dia seguinte, então, em casa nós pedimos a pizza e a Edna e eu juntos desfrutamos da pizza que generosamente nos foi ofertada aí, né, como de tzedakah, não deixa de ser uma de tzedakah, né, um ato de bondade, um ato de amor, né, então nós comemos a pizza. Então, amados, é exatamente assim que Deus quer que funcione, de forma harmoniosa, entendeu? O nosso trabalho aqui é um trabalho transparente, é um trabalho de amor a Hashem, de amor à sua Torá, amor às 7 leis universais. É para que juntos nós possamos estar cumprindo a nossa missão primordial, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. De que forma? Trazendo mais luz divina, mais presença divina. E os amados têm realmente somado conosco na seriedade e no compromisso desse trabalho. Então, os amados, né, a própria Ruach HaKodesh, né, o próprio Espírito de graça de Hashem, né, tem testificado com os amados, né, que esse trabalho tem sido um trabalho sério, compromissado com Hashem, com a Torá, né, com os amados. Né? Temos um compromisso sério com o nosso rabino, Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança no Brasil. Temos um compromisso com Deus, acima de tudo e de todos. Né? Então, é nessa forma harmoniosa que realmente Deus quer que nós venhamos fazer com que o mundo funcione. Porque isso é uma preparação para a redenção final com Mashiach. Nós estamos exercitando essa redenção final agora. E são através dessas ações simples, com modéstia, com humildade, né, com muito amor a Hashem e muito amor um para com o outro, que nós vamos exercendo realmente a nossa atividade da nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. É transformar as questões físicas, materiais, financeiras em santidade, elevar em santidade na presença divina. E muitas vezes são com atos simples que acontecem isso daí, né? Nós já chegamos a receber, por exemplo, né? Nós chegamos a receber com muita modéstia, com muita simplicidade e humildade, mas com muito amor, tzedakah de R$5. E isso tem grande valor para Hashem, por quê? Porque a pessoa que faz a oferta de R$5 é porque ela não tem para o fazer. Mas aquele momento que ela tem aqueles seus R$5, ela fez a sua oferta de R$5. É diferente daquele que tem e pode fazer mais. Mas aquele que faz a de R$5 é o pouco que ele tem e é o pouco que ele disponibiliza com amor, alegria, de forma voluntariosa para a obra de Hashem. E se a gente não honrar isto, nós vamos honrar o quê? Se a gente não honrar essa simplicidade, essa humildade do nosso irmão, da nossa irmã, o que nós vamos honrar nessa vida? Então, por isso, amados, acima de tudo e de todos, a nossa honra, o nosso compromisso é com Deus. E isso é espelhado na nossa atividade diária. Faz mais de 5 anos que diariamente nós estamos aqui trazendo à tarde com a Torá e trazendo as leituras diárias. Não é uma coisa feita de forma mecânica. Muito pelo contrário, quantas e quantas vezes vocês percebem o quanto que nós temos colocado sentimento, emoções, com sabedoria, com inteligência, com o conhecimento da palavra nas nossas lives aqui.
Então, por isso, que nós possamos nos unir cada vez mais, para que toda e qualquer arrogância caia por terra, que prevaleça Hod Shebehod, que é a nossa leitura do homem de hoje, humildade na humildade, que você e eu, que nós juntos não percamos isto, a modéstia, a humildade, para que nós possamos dar a devida honra àquele que é único de receber toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Hashem, o nosso Adonai, que é o nosso Deus, que é um e único. Vamos juntos nesta jornada até a revelação de Mashiach, e que aconteça a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Rosa Maria Simplício de Farias, fico muito feliz por participar desse dia a dia. Baruch Hashem, que seja esta bênção sobre ti, família, e sobre cada um daqueles que estão juntos conosco nesse compromisso com Hashem. Shalom, shalom, amados. Até amanhã.